Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, pela disposição da câmera, né, não dá para deduzir que hoje nós iremos falar um pouco sobre o quadro Processo Criativo, mas antes disso, né, na verdade hoje nós iremos falar sobre as percepções dos perfumes que nós fizemos dos nossos famosos contratipos caseiros, nossos famosos CTCs, para os mais íntimos. Hoje eu tô naqueles dias de bastante correria, né? Vocês sabem que eu vou viajar, né? Amanhã, ou no máximo depois de amanhã. Então eu ainda tenho que organizar toda a minha mala e ainda tenho que terminar uma série de petições. De modo que ontem, por exemplo, eu não tive sequer tempo de gravar. Mas deixei aqui, né, na aba posts, né? Que era a antiga aba comunidade do YouTube. Deixei aqui para vocês que uma bateria de testes que eu estava fazendo com os perfumes que nós fizemos. Infelizmente, alguns deles não conseguiram, a gente não teve tempo suficiente de fazer a maceração da maneira mais indicada, né? A maceração do modo mais indicado, pessoal, ela deve ocorrer por pelo menos 30 dias em um ambiente escuro e fechado. Esse ambiente eu sei que eu tenho, por quê? Porque eu tanto tenho guarda-roupa disponível para isso, né? Como também eu procuro deixar esses carinhas em uma espécie de cooler, né? Que é vedado. E ainda mais dentro dessa caixinha. Vocês estão vendo aqui, né? Essa caixinha, inclusive, está com um papel, né? Um saco, que foi um saquinho do Mercado Livre de um produto, enfim, né? E dentro desse saco, que é totalmente preto, né? Como vocês podem ver aqui, ó, um saco preto por dentro, estão, né, os produtos macerando, os perfumes macerando. E ontem, né? Eles completaram exatamente 15 dias, desde o dia 2, que foi quando a gente fez esses carinhas. Contudo, ontem eu não tive tempo de gravar o vídeo, né? Apenas borrifei eles em algumas fitas olfativas e fui experimentando ao longo do dia. Como são muitos perfumes, lógico que eu não tive condições, né, de fazer esse experimento, né, essa experimentação na pele, né? Afinal de contas, estamos falando aqui, eu acho que de 9 ou 10 perfumes, como eu deixarei bem claro agora no vídeo. Mas o que eu pude perceber, pessoal, alguns deles realmente ainda precisam de um pouco mais de maceração, principalmente o Armani Code Profumo. Mas por que eu digo principalmente o Armani Code Profumo? Porque o Armani Code Profumo, pessoal, foi um perfume que eu tive que fazer uma reincorporação. Vocês viram lá, né, que na primeira vez que a gente fez ele não coube no frasco de 30 ml. Então, para poder ele ficar condizente, né, com a proposta e eu não desperdiçar, né, a nossa joia, eu resolvi colocá-lo em um frasco de 60 ml, inclusive um antigo frasco de cópias, justamente por quê? Porque Francisco sugere que os perfumes da Contratipos Premium sejam feitos em 60 ml, né? 10 ml de essência para 50 ml, né, de base, ou, enfim, né, da base. Se você quiser comprar pronta, você compra. Se você quiser fazer, né, inclusive aqui na descrição do vídeo tem o link direto, né, para o nosso canal no WhatsApp. E lá o pessoal conversa bastante, no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal conversa bastante, né, justamente sobre essa questão, né, de fazer a própria base. Inclusive tem muita gente lá que faz perfumes até mesmo para vender, né? Então é algo bem interessante. Quem quiser aproveitar, né, enquanto ainda está de graça, aproveite para fazer a inscrição aqui. Essas últimas semanas tem entrado muita gente bacana lá e eu acho que o conteúdo lá é bem top, para além, né, do conteúdo aqui em vídeo. Mas é como eu ia dizendo a vocês, alguns perfumes, né, principalmente o Armani Code Profumo, em razão de eu ter tido na semana passada que completá-lo, né, complementá-lo, na verdade, né, para poder fazer de fato a diluição dele no todo, eu noto que ele vai precisar de mais tempo para macerar. Até porque não seria justo que um perfume que macerou apenas uma semana, eu colocasse no mesmo plantel dos outros que maceraram 15 dias. E temos um aqui, pelo menos, que é o Lipson, que ele já macerou 30 dias. Inclusive, eu acho que quando eu mostrar aqui para vocês, vai ser possível notar a diferença no tom do líquido, na cor do líquido dele, né? Vocês vão conseguir notar uma diferença, né, que o líquido dele está mais escuro, apesar do que em alguns perfumes isso já está acontecendo também. No dia que eu fiz eles eram bem transparentes, bem translúcidos, e agora eles estão ficando com uma nuance um pouco mais amarelada, alguns deles até um tanto quanto esverdeado. Isso é bem peculiar, isso é bem interessante e é inerente, né, ao próprio processo de maceração desses carinhas. Hoje eu tô naquela correria, né, meu povo? Já disse a vocês desde o começo do vídeo que essa semana tá sendo um verdadeiro atropelo. Inclusive, desculpe a bagunça nesse quarto. A gente tá organizando as malas e aí acaba vindo tudo para cá. Tá um verdadeiro Deus nos acuda. Mas o importante é a gente tirar o mínimo de tempo que seja para conversar, né,
sobre um pouquinho de perfumaria aqui com vocês. E bem, pessoal, antes da gente falar propriamente dos nossos CTCs, né, a introdução até ficou mais longa do que eu previa, vamos conversar aqui sobre 2 lançamentos da Natura que minha sogra trouxe em primeira mão. Ela veio aqui para viajar com a gente, até para dar uma ajuda, né, com o nosso pequeno no carro, que a gente sabe que criança em carro, ainda mais viagem um pouco longa, fica bem inquieta. E ela trouxe esses 2 lançamentos da linha mais premium que a Natura possui hoje, pessoal. Tem uma outra linha lá que é meio de nicho e tal, mas essa linha ela nem teve tanto burburinho assim. Ao passo que essa linha Ecos Alma, né, é de fato a linha mais premium, né, da Natura. Tanto é assim que o valor desses carinhas é bem mais puxado, é bem mais elevado do que o valor, né, dos perfumes convencionais. Eu já vou inclusive dar um pause aqui no vídeo, vou aproveitar isso, já que a gente tá falando sobre Natura. E inicialmente eu já peço, se forem comprar qualquer coisa de Natura, compre pelo espaço digital da minha consultora, indicado aqui no rodapé do vídeo. Afinal de contas, é graças a ela que eu consigo, por exemplo, trazer essas primeiras mãos, né, essas notícias em primeira mão, esses furos para vocês. Estou aqui em mãos, né, com o Ecos Pedra e com o Ecos Alma. Pois é, meu povo, antigamente só existia o Ecos Alma, se eu não me engano foi um perfume de 2019, e ele, desde que ele foi criado, ele tinha uma data, né? Ele sempre se referia a Ecos Alma 2019, inclusive isso vinha na caixa dele, né? Mas ele, confesso a vocês que nunca foi um perfume tão comercial assim. Tem muito conteúdo dele no YouTube, mas é assim, são resenhas, né, bem esporádicas, né? E não é aquele tipo de perfume que hypou, vamos dizer assim. Pelo contrário, eu acho até que ele foi um certo flop, porque ele é de fato um perfume conceitual. Essa linha Ecos da Natura, pessoal, é o mais próximo que nós temos de uma casa de perfumaria de massa, como é o caso de Natura, tem de fato da perfumaria de nicho. Tanto é assim que o conceito dessas linhas, né, é trazer justamente perfumes que têm inspirações as mais variadas possíveis, né? Como por exemplo, Pedra, né? O outro da linha que eu não tenho aqui para vocês, mas eu vou já pegar a revista e mostro, é Raiz. Esse daqui é o Alma. Então, foram 3 lançamentos de uma só vez. Eu acredito até que esse Alma será provavelmente a Alma 2025, que irá começar gradativamente a substituir o Alma 2019 ou 2018, que foi o primeiro. Mas eu vou dar um pause rápido aqui no vídeo para pegar a revista e mostrar para vocês, inclusive a questão de valores. Mas já adiantar vocês, eu experimentei o Pedra e, pessoal, é um perfume muito diferenciado. Bota Platinum Egoísta para chorar. O viralatismo aí que morda as costas. Mas bota Platinum Egoísta para chorar. Até porque esse perfume é muito mais profundo do que Platinum Egoísta. Em que pese ele beba muito na fonte do mesmo, né, com a questão mineral. Tem um cheiro muito natural, pessoal. Uma performance que eu não cheguei a borrifar nenhuma, não cheguei a dar nenhuma borrifada. Primeiro porque tá nessa amostrinha de 1 ml, né, pessoal? E eu simplesmente peguei o palitinho e passei na pele. Mesmo assim, perdurou por umas 7 horas com muita facilidade. É um perfume realmente zero açúcar, bastante amadeirado e muito mineral. Foi o contorno mineral mais natural que eu já tive a oportunidade de sentir até hoje. Até mais mineral, o aroma. E quem tiver a chance de experimentar esse cara, vai ver isso na pele, ou melhor, no olfato, né? Vai sentir isso, que é um aspecto muito natural. Até para os mais leigos, eles vão conseguir sentir que tem uma nuance de metal, né? Uma nuance metalizada nesse perfume. Vou pegar a revista só para mostrar para vocês. Inclusive, a revista deles, né, meu povo, é a revista do Homem, né? Homem.evolutio. Inclusive, perfume que eu tô bem curioso, né, em conhecê-lo, por conta justamente dessa nota fascinante aqui de toranja e de canela, somada a essa cumarina, né? Um perfume que eu tô bem curioso. E minha sogra já disse que tem a amostra dele, mas infelizmente ela não trouxe, né? Ela acabou esquecendo. Mas como eu já tô indo para Juazeiro mesmo, com certeza eu vou pegar uma amostrinha desse cara. E assim que eu retornar de viagem, certamente terá um vídeo sobre Homem Evolutio. Pode até ser o meu primeiro perfume dessa linha premium, né, da linha Homem. Mas o que eu tava dizendo a vocês, né, sobre o lançamento de Ecos, são justamente esses 3 carinhas. Ó. Aqui temos o Ecos Pedra, né, que é esse que eu tenho aqui para vocês. E podem ver que até a qualidade do saquinho é diferenciada, né, meu povo? É aquele saquinho simples de amostra, né? É um saquinho bem diferente. Esse aqui é o Ecos Raiz, que infelizmente minha sogra não tem amostra, né? Mas pelo que eu pude ver, inclusive desse cheirinho aqui, que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que cheirar aqui pelo papelzinho, né, não é a mesma coisa, mas pelo que eu pude sentir, é um perfume que é bem carregado naquele aspecto da terra molhada, né? Do patchouli, do vetiver, né? Um perfume que eu também acho que eu vou curtir, como eu curti o Pedra. Já o Alma, pessoal, que eu acho que é o que vai ser o substituto do Ecos Alma lá de 2018, 2019, ele é bem feminino, pessoal.
O Pedra eu notei extremamente masculino. Tanto é assim que minha cunhada experimentou, minha esposa experimentou e elas detestaram, minha sogra também, né? Não curtiram, justamente porque é um perfume extremamente amadeirado. Não sei pirâmide olfativa desse cara, não pesquisei nada disso. Tô gravando aqui na base da sorte, vamos dizer assim, né? E o que eu pude notar é que é um perfume muito amadeirado, com uma nuance mineralizada ímpar. Eu diria a vocês que ela é uma espécie de Terre d'Hermès misturado com Platina Egoiste. É como se os dois perfumes tivessem se fundido e criado essa joia, né? Que é Ecos Pedra, um perfume muito conceitual, perfume extremamente autoral, não tem nada parecido com esse cara na perfumaria. E, né, para deixar o viralatismo louco, isso aqui tá melhor do que muito perfume de nicho, que custa 3, 4 mil reais, apesar do preço desse carinha ser bem elevado. Eu vou falar sobre o Alma e mostro o preço para vocês na revista, tá? Então, meu povo, Alma, né, como eu disse a vocês, é o mais feminino da linha, pelo que eu pude perceber. Porque ele é um perfume, meu povo, que o que eu pude notar, né, de nota, né, da pirâmide olfativa desse cara é algo bastante parecido, singular com o mel, né? Aquele aspecto de mel mesmo, mel in natura, o cheiro do mel mesmo, ainda mais com aquele favo do mel, né, que torna o mel um tanto quanto mais resinoso. Mas é o aroma do mel típico. Então, para as formiguinhas de plantão, né, isso aqui tem de agradar muito. Eu até botei um pouquinho dele na pele ontem, achando que ele ia evoluir para uma nuance mais amadeirada, que é típica dessa linha Ecos, né? Mas não, o cheiro dele realmente ficou sempre adocicado. Lógico que as madeiras afloraram, né? Principalmente eu notei um patchouli, notei alguma coisa que pode ser um vetiver ou um cedro, mas o contorno desse perfume é de fato essa nota muito singular, né, de mel, no seu aspecto mais resinoso, mas bem adocicado também. Eu diria a vocês, né, para trazer uma referência mais próxima, que quem gosta de Scandal, né, as formiguinhas de plantão que gostam do Scandal feminino, tendem a se agradar por esse Ecos Alma, viu, meu povo? E é um perfume muito bom, fascinante. Perfume realmente de mulher poderosa, perfume de mulher chique, perfume da dona da empresa, da Odete Reutemann, né, pra gente trazer para o contexto atual, né, já que estamos reprisando, né, reprisando não, né, remasterizando, regravando, né, eu acho que é a melhor palavra, Vale Tudo. Então eu acho que esse aí é o perfume que a Odete Reutemann usaria. Não que ele seja um perfume datado, pelo contrário, pessoal. Pode ser até que a filha, não sei se a Odete Reutemann tem filha, não me lembro agora, né? Mas pode até ser que a filha dela use, né? Então vamos lá para a questão do lançamento Dia dos Pais, tá vendo, pessoal? É que a Natura chama de ciclo. Esse Homem Evolutio, né, é do ciclo do Dia dos Pais. Ele é como se fosse o perfume criado para o Dia dos Pais. Bem interessante, né? Eu tô atrás, meu povo. Me desculpem aqui, né? O vídeo vai ficar um pouco longo, porque ainda nem conversei sobre os perfumes aqui nossos. Mas estou atrás aqui justamente de mostrar a vocês esse Ecos Alma e esse Ecos Pedra. E ó, meu povo, dá mais um furo aqui, ó. Vai voltar, vocês já devem saber, a linha Urbano, viu? Com um frasco diferente, parecido com aqueles frascos do Sr. N, né? Mas está voltando aí, né? A famosa linha Urbano, né? Urbano Noite, né? E Urbano Tradicional, para quem estava saudosista desses carinhas. Sigo na busca. Ó, Homem Evolutio, pessoal. Ele está saindo por 209, né? Esses perfumes dessa linha mais premium, né? Eles são mais caros mesmo. Ele está saindo por 209 com essa promoção, né, de lançamento. É um pouquinho esticado, né? Mas o preço cheio é 290, né? Mas está 209 nessa promoção de lançamento. E eu ainda não achei aqui essa linha Ecos, né? Que, a meu ver, é uma linha de nicho dentro do portfólio de Natura. Então, se muitas pessoas estão dispostas a pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais num perfume de nicho importado, só porque é europeu, ou turco, ou enfim, né? Só porque é de outro país, por que a pessoa não pode abrir, né, o precedente e pagar, por exemplo, né, 279, que é o preço de lançamento, ó só, 279, pessoal, em Ecos Pedra, por exemplo, que é um perfume singular, perfume ímpar, né, perfume realmente diferenciado. E como eu disse a vocês, o que eu posso trazer como referência, em que pese ele não seja apenas isso, é como se ele fosse uma mistura de Terre d'Hermès com Platina Egoiste. É muito singular, pessoal, esse perfume. É ímpar mesmo, né? É algo que você vai usar e vai ser único. Então, por 279, né, a gente há de convir que é mais ou menos o preço de um Zaad, né? Isso aqui tem muito mais qualidade que qualquer Zaad, meu povo.
qualquer Zahad, qualquer The Blend, né? Esse perfume por 279 é uma barganha. Aí os outros também tem o mesmo preço, né? O Raiz também 279 e o Alma também 279, né? Nessa promoção inicial. E isso era, né, o que eu tinha a falar para vocês sobre Natura, né? Inclusive destacando aqui os valores, em que pese aqui, né, eles até cheguem no limite, né, do que é a proposta aqui do canal. Afinal de contas, a gente sempre quer estar falando de perfumes que custem abaixo dos R$300, mas esses estão no limite. E principalmente esse Ex-Pedra me fascinou, pessoal. Eu vou, talvez eu faça uma besteira, viu? Se eu não curtir muito o Homme Evolútil, talvez eu faça uma besteira com esse carinha aqui, viu? Que, cara, é único esse perfume. Eu gostei demais, principalmente a maneira como ele reagiu na minha pele. E pra vocês verem como perfume é pele, ainda mais esses perfumes mais nichados, nesse caso desse carinha aqui, o Ecos Alma, na pele da minha sogra, ela só consegue sentir cheiro de incenso. Na minha pele, ela sentiu o que eu senti, que foi um cheiro de mel. Pra você ver, né, que também não é recomendado comprar esses carinhas no Blind. Então, né, a sugestão é procurar conhecer antes. Mas, obviamente, se forem comprar Natura, comprem no espaço digital da minha sogra, né? Não posso deixar de fazer esse jabá, porque é graças a ele, né, que eu consigo esses furos de notícia, né? Mas vamos falar sobre esses carinhas, né, meu povo? Eu vou desensacá-los aqui, né? Até porque eu vou ter que guardá-los. E eu, seguindo a sugestão de um dos membros lá do nosso grupo do WhatsApp, eu comecei a recortar as etiquetas, né, que vem as essências e nomear esses carinhas. Por quê? Porque eu pretendo comprar uma etiqueta térmica para poder fazer isso de um modo mais organizado. Uma etiqueta térmica não, perdão, pessoal, uma impressora térmica. Para fazer isso de um modo mais organizado, usando, né, aquelas etiquetas, o papelzinho adesivo. Mas até que isso ocorra, né, a gente vai fazendo dessa forma. E bom, pessoal, o primeiro carinha que eu peguei aqui, né, foi Percival. Pessoal, Percival, como eu disse a vocês, ele foi um perfume que me deixou meio dividido. Porque de todas, e foi até bom ter começado por ele mesmo, de todas as essências que eu comprei, a que eu notei que ficou mais fraca, por assim dizer, foi a de Percival, né? E aí, o que eu acho que acontece? Percival, meu povo, eu vou até partir aqui um papelzinho. Infelizmente, as minhas fitas olfativas eu perdi, né? A que eu estava testando ontem, porque meu filho entrou aqui no quarto e fez uma bagunça só, né? Ele entrou aqui no escritório ontem, a gente não costuma deixar ele entrar muito, justamente porque ele pode acabar se machucando, tem muita coisa aqui. Mas, enfim, ele fez uma bagunça só e acabou que as fitas olfativas ele até molhou, né? Então, acabei perdendo. Mas vamos pegar aqui o Percival, né, meu povo? Vai dar certo com o papelzinho meio. Ó. Cara, Percival, quando eu peguei, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eu notei ele muito fraco. Eu não senti um bom cheiro, mas tudo bem, né? O perfume tá macerando há 15 dias, pessoal. Né? Eu também não podia esperar grandes coisas, ainda mais quando eu experimentei ele a primeira vez, né? Com cerca de uma semana, que foi o que eu fiz com os primeiros, com os outros também. E eu notei ele muito apagado. Aí o que foi que eu fiz? Esse é o único que está adulterado, né? Eu coloquei mais 2% de Galaxolide, ele já estava com 3%. Aí coloquei mais 2% de propileno glicol, ele já estava com 3%. E coloquei mais 2% de Iso é Super. E cara, esse perfume abriu. É como se ele tivesse começado, né? Ele estava apagado, estava sintonizando, vamos dizer assim, né? Para trazer para a televisão, né? Ele estava sintonizando, estava carregando, né? Para quem gosta do videogame, estava no loading. E aí, o jogo começou, quando eu incorporei isso. E agora, cara, ele tá muito bom. Cara, muito bom mesmo. Ele, de fato, é um perfume que traz uma certa recordação de Abercrombie Fierce e de Legend, da Montblanc. Porém, aqui, pessoal, tem muito mais profundidade. Aqui o perfume é bem mais singular, né? Do que Legend e do que Fierce, da Abercrombie. É um perfume que realmente tende a ser confortável. É um perfume que vai remeter a cheiro de roupa nova, cheiro de loja chique, né? E muito agradável, aquele perfume bem fácil. Então isso foi Percival, né, pessoal? Eu já tô, inclusive, já vou começar a separar, porque eu vou ter que levá-los na viagem. Então já vou guardar. O único que eu não vou conversar com vocês, pessoal, é o próprio, né, Armani Code Profumo, pelos motivos que a gente conversou. Ele nem vai na viagem, né? Vou, inclusive, guardá-lo, né, para ele continuar a sua maceração, porque eu tive que fazer essa adulteração semana passada, não é justo. E aqui, ó, tá a receita, né, que o pessoal da Contra Chips Premium, que o Francisco manda, para fazer os perfumes da casa. 10 ml de essência para 60 ml de base. Né? Aqui eu não tive coragem de botar 60 ml, confesso a vocês, pessoal. Esse perfume ele está entre 50 e 55, acho que está mais ou menos aí com 52 ml. Né? Então isso foi Armani Code Profumo, mas ele está muito bom, pessoal. Ele está muito bom mesmo. Né? Inclusive eu vou até dar uma borrifadinha dele, né, só para ver como é que ele está uma semana depois, né? Mas não é justo
que ele que teve menos maceração que os outros esteja no mesmo barco, né? Então, e eu li em algum local, meu povo, li em algum local que, cara, ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso, mas ele ainda tá um tanto quanto alcoólico, justamente por conta disso, né? Mas ele é muito bom, pessoal. Ele é como se fosse o Dior Home Intense, mais adocicado, né? Como se tivesse uma fava tonka extra lá no Dior Home Intense. Muito agradável. Mas esse daqui realmente não vai viajar comigo. Ele vai ficar continuando sua maceração. Então, como eu ia dizendo, né, pessoal? Uma coisa que eu tive vendo, né, em algum vídeo desses da gringa, aqui a gente assiste vídeo da gringa também, ainda mais por conta lá do grupo do Vitor, né, que é o pessoal que é mais voltado mesmo a fazer o próprio perfume. Eles recomendam muito um pessoal da gringa, e eu ouvi em algum canal, não lembro qual foi, né, ouvi em algum canal que o propileno glicol, né, assim como o dipropileno glicol, né, e outras substâncias, eles ajudam no processo de maceração dos perfumes. Eles ajudam a agilizar o processo de maceração dos perfumes. Esse daqui é Perseus, pessoal. Ó, Perseus de Parfum de Marly. Eu vou comprar um frasquinho de cada, né, para cada um dos Parfum de Marly. Mas, né, isso ainda vai acontecer quando eu voltar de viagem, na minha próxima compra de essência. Então, né, meu povo, Perseus aqui, ó. Vamos lá. Cara, Perseus é muito bom, cara. Muito bom. Eu me surpreendi com esse perfume, de verdade. Porque eu não esperava nada, né? Muita gente falando que ele era mais um perfume estilo erva pura. E eu não curti muito erva pura, né? Até gosto de nota de manga na perfumaria, mas eu gosto da manga do jeito que ela é trabalhada no Polo Black. No erva pura ela é trabalhada de um modo diferente que não me apeteceu tanto. Mas eu achei que esse cara ia pro mesmo caminho, mas não. Pessoal, ele tem uma nota de maracujá, que meu povo, pelo menos no meu olfato, é um maracujá muito natural, pessoal. É como se você estivesse abrindo o maracujá para fazer um suco ou para fazer uma mousse. É muito bom, pessoal. E não tem muito açúcar não, viu? É no máximo um suco de maracujá sem açúcar. Muito bom. Perseus. Esse aqui com certeza vai, né? Até porque Juazeiro costuma ter um clima mais quente, né? Então esse com certeza vai. Outro cara aqui, ó, que eu também, né, pra gente completar o trio, né, de frasquinhos idênticos, é Dior Homme. Bom, pessoal, Dior Homme é um ícone, né, da perfumaria. Esse perfume é muito agradável, pessoal. E realmente, tem uma coisa que Dior sabe fazer, é dividir bem os seus flankers, né? Dior Homme é, de fato, né, o que Dior Homme Intense seria com menos intensidade, com o perdão da redundância, né? É como se fosse o Dior Homme Intense para o dia. Cara, é muito elegante, é muito singular, mas aqui a gente nota que além do aspecto da íris bastante presente, dando uma nuance um tanto quanto de giz de cera, a gente nota também, pessoal, uma certa presença de uns cítricos. Uma bergamota, né, não seria um limão, seria algo em torno de uma bergamota, porque também não é uma mandarina. Mas um cítrico envolvendo, né, essa íris, fazendo com que ele se torne um perfume mais usável durante o dia. Né? Lógico que não dá para usar no calorão, mas durante um dia, por exemplo, como que está fazendo hoje, né, algo em torno de 17, 18 graus, tranquilamente, dá até para usar perfume mais denso do que esse. Num dia que esteja fazendo abaixo de 30 graus, principalmente se você for para um local com ar-condicionado, dá para usar tranquilamente Dior Homme, né? E ele é de fato o Dior Homme Intense para assinatura. É muito, muito interessante isso que a Dior faz e também muito interessante isso que Francisco da Contratipos Premium conseguiu fazer, né, com essa essência, trazendo justamente essa nuance que poucos perfumes que tentam reproduzir Dior Homme conseguem. Vamos para o próximo, né? Falando já do pai, porque esse aqui é mais antigo. Vamos falar do filho, né? Ou do irmão, Dior Homme Intense, né? Dior Homme Intense, pessoal, é aquele perfume ímpar, né, meu povo? É aquele perfume que exala elegância, exala finesse, exala sofisticação. Ele é, de fato, o Dior Homme para a noite. O Dior Homme para eventos formais. E aqui sim, é o cheiro de giz de cera típico, pessoal. Aquele cheiro, né, que acho que as mulheres é quem vão ter mais essa lembrança. Mas da questão do estojo de maquiagem. Mas muita gente diz que o estojo de maquiagem tem cheiro de giz. Então realmente é isso, pessoal. O que eu me recordo é que parece cheiro de batom, sabe? Quando o cara é pequeno, malino, né, menino travesso, né, para não falar aquela palavra proibida, né? A gente costumava, eu mesmo costumava, já estraguei muito batom da minha mãe, escrevendo nas paredes, né? Tomara que meu filho não faça isso, que senão a mãe dele enlouquece. Escrevendo nas paredes, nos espelhos do apartamento de casa, né? Lá de casa, pintando as paredes da garagem, né? Com o batom dela. Então é um cheiro que eu me lembro bem. Até porque uma vez eu estraguei um batom dela que estava lacrado. Então, né? Dá pra saber por que o pessoal fala em estojo de maquiagem.
Então, né, meu povo, realmente é esse tipo de aroma, um cheiro bem elegante, um cheiro que transmite muita classe, transmite muita finesse. Cara, perfumão. Vamos pro próximo. Eu tô no melhor estilo hoje, eu tava reparando aqui, né, fazendo o vídeo. Eu tô no melhor estilo Succession, né? Aquele personagem lá, né, que queria ser o dono da empresa, né, que queria passar por cima até dos irmãos, né, o que tem o cabelo careca, né? Ele sempre usava um boné, geralmente indo pro trabalho, ia com esse tipo de colete, né? Ou com a camisa polo, ou com a camisa dessas mais casuais mesmo. Ele dificilmente usava a camisa social, né? E aí ia na limusine ouvindo as músicas, enfim, sucesso. Né? Se vocês não conhecem, assistam, série excelente, né? E o estilo dele era esse, o bonezinho preto e a roupa toda preta. Agora, e esse tipo de colete, né? Sem a manga. Eu tô notando agora esse colete Faria Lime, por assim dizer. Tô notando agora que eu tô no melhor estilo sucesso. E vamos lá, né, pessoal? Ó, Lipton. Esse aqui, pessoal, é Lipton, né? E Lipton já está macerado há mais de um mês, né? Isso aqui é o verdadeiro supra-sumo da elegância. O verdadeiro supra-sumo do que é um perfume para o homem decidido. O homem que já chegou lá. Um homem rico. Consequentemente, não é um perfume para meninos, né? É um perfume para homens mesmo. De preferência, 35 mais. Cara, é muito interessante as nuances que esse perfume apresenta. Porque ele vai muito na vibe, né, de Van Cleef & Arpels. Porém, a gente sabe que Van Cleef & Arpels é um perfume difícil de acharmos. Mas ele vai muito na vibe de Anteus, da Chanel. E, para trazer um pouco mais próximo, né, afinal de contas, Anteus também é um tanto quanto difícil de achar, seria o o Paco Rabanne por homem, aquele verdinho. Então ele vai bem nessa vibe, né? O próprio Bogart, verdinho também, né? Jacques Bogart, né? O nome do perfume é Bogart. É esse tipo de perfume, meu povo. Então, se vocês não curtem perfumes datados, perfumes old school, esse cara não é pra vocês. Aqui não tem nada de ambarada, aqui não tem nada de nota docinha, né? É madeira pura, pessoal. E bem intenso. Perfume bem intenso mesmo. Eu acho ele fascinante, pessoal. Achei esse perfume aqui um laboratório. E eu curti demais, até porque ele com terno e gravata, meu amigo, é aquele perfume que você ganha a causa só de estar usando ele. Então foi Lipson, né, pessoal? E agora vamos, né, para mais um aqui da Casa Parfum de Marly, que como vocês podem ver, está representada nesses frasquinhos lindos, né, de cavalinho, que eu pretendo comprar mais. Vou comprar agora os com a tampinha prata, para poder a gente fazendo o joguete, né, e deixando igual aos originais. O próximo é Greenley, né, pessoal? Os dois extremos, né? O mais intenso e o mais pungente, né, da casa, né, Parfum de Marly, com um daqueles que talvez seja o perfume mais fácil, beira realmente o perfume design de Parfum de Marly, apesar de Percival também ser meio assim, né, que é Greenley, né, meu povo? E Greenley, cara, é magnífico. Ele é os dois extremos. Pronto, ó. Isso aqui você usa de dia. Greenley, né, você usa durante o dia. Aquela assinatura, né, ou para você ir para uma festa na piscina, alguma coisa assim, você usa de dia. Um happy hour, né, um barzinho diurno, você vai com esse cara. Agora, se você quiser se destacar numa ocasião formal, até mesmo um casamento, uma formatura, algum evento de trabalho importante, uma reunião, aí você vai de Lipson, né, principalmente se esse evento for noturno. É como se fosse um pro dia e outro pra noite. Muito bom, pessoal. Greenley, eu fico fascinado com essa nota de maçã verde presente nele, né? Que é uma nota de maçã verde que não é tão natural assim. Ela evoca mais aquela bala, né, de maçã verde. E aí vamos lá, né? Opa, tá quase acabando o papelzinho aqui. Vamos lá, mas vai dar certo. Vamos lá por dois últimos, né? Que seria Leighton, né? Tradicional. Dê a sorte de pegar o tradicional e já adiantar vocês que o último será Leighton Exclusive. Cara, Leighton ficou muito bom também. Fiquei encantado por esse perfume quando eu experimentei ele ontem. Cara, meu Deus, é de soltar o uau, o momento uau, uau, uau. Muito bom, pessoal. Uma baunilha muito bem trabalhada, né? Agora essa baunilha aqui, ela já tem mais o aspecto da culinária mesmo, né? Não do xarope de baunilha, mas da baunilha no alimento, o sorvete de baunilha, alguma coisa assim, né? A baunilha já pronta, vamos dizer assim, né? Um sorvete sabor baunilha, um bolo de baunilha, um biscoito de baunilha, como por exemplo um passatempo sem recheio, né? Essa baunilha tem mais esse aspecto. E aí, né, vem uma nuance um tanto quanto mentolada, que é do cardamom, né? Mas não chega a ser pasta de dente, vamos dizer assim, nem hortelã, né?
é apenas uma nuance, né, mais mentolada, que transmite, né, a maçã, né, como protagonista. Uma maçã aqui que é uma maçã vermelha, né, não é a maçã verde como a do Grindley, e que está bem representada aqui, né, com todas as suas facetas. Inclusive, como eu disse a vocês anteriormente, eu achei o Layton que eu fiz, por incrível que pareça, pessoal, melhor, né, atualmente do que o contratipo de Layton que eu tive da Avellaneda. Mas aí eu também tenho que dar acesso ao que é de César. Na época que eu tive esse contratipo de Avellaneda, a Avellaneda estava começando. Foi lá em 2020, 2021, né? Então hoje, com certeza, eles devem ter evoluído. Pelo menos eu espero, né? Porque nunca mais eu comprei nada da casa. Mas está muito bom esse perfume, muito agradável. E ele é, de fato, né, um perfume que você pode usar em qualquer ocasião, até mesmo durante o dia, né? Desde que não esteja um calor tórrido e desde que você saiba dosar as borrifadas. Muito elegante, é um perfume bem playboy mesmo, pessoal. Ele, Percival e Grindley são muito playboy, pessoal. Muita cara do playboy, né? Do jovem playboy. E Layton Exclusive, né? Como eu disse a vocês, seria o nosso último, né? Olha só, diferente porque Layton Exclusive a essência foi da Contratipos Premium. E aqui, como vocês puderam ver, né? São essências da Essencial Essências, né, meu povo? Que vão estar na descrição dos vídeos. Eu sempre costumo fazer isso, independente de ter parceria ou não, e eu não tenho, né? Mas eu indico porque facilita a vida de vocês, caso vocês queiram comprar, né? Então, né, vamos para nosso querido Layton Exclusive. Cara, pra mim, opinião pessoal, esse daqui é o melhor, né? De todos que eu fiz aqui. Esse perfume aqui é o melhor. Porque ele conversa muito com a minha personalidade. Ele nem é tão amadeirado como Lipsa, né? E nem é tão docinho como, por exemplo, Layton, né? E o próprio Armani Code Profumo, que são perfumes mais joviais. Ele fica realmente no meio do caminho entre o perfume jovial e o perfume já mais datado, né? O perfume para homens mais experientes, né? Dos 35, 40 mais, em que pese eu esteja na faixa dos 35. Mas eu diria a vocês que Lips é um 40 mais, pessoal. É porque eu realmente gosto de desafio. Mas Lips aqui é 40 ou 50 mais, né? E o Layton Exclusive, ele fica nesse meio do caminho. Justamente porque ele pega o Layton, né? Pega o conceito de Layton tradicional e incorpora uma madeira de oud, que dá uma nuance muito sofisticada ao Layton, mas também uma nuance de maior punjância, de maior densidade e profundidade ao próprio Layton, conferindo um ar muito mais sério, né, e muito mais homem, né, para o próprio Layton. Então, pessoal, esse aqui, com certeza, é um dos meus preferidos, em que pese eu saiba que suas ocasiões de uso são, inclusive, muito mais restritas do que a do próprio Layton, né, meu povo? Afinal de contas, Layton dá até para usar de dia. Agora, Layton Exclusive, não dá, pessoal, não dá. Ele é bem encorpado, ele é bem denso, ele é um perfume realmente noturno. É como se Layton fosse pro dia, Layton Exclusive para a noite. Layton para o playboy, para o jovem playboy, Layton Exclusive para o pai do playboy. Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Provavelmente os outros vídeos que virão serão gravados, né? Já estão, inclusive, alguns gravados aí. Esse não, esse eu vou deixar mesmo, né? Gravado hoje, vou postar hoje, né? Mas os demais serão vídeos gravados. E se der para ir fazer conteúdos enquanto eu estiver lá por Juazeiro, eu vou procurar fazer pelo menos shorts. Tá bom, pessoal? Eu me chamo Ivo de Carvalho. Esse foi mais um vídeo do quadro Processo Criativo, mas também do quadro Bate-Papo Perfumado e do quadro Resenhas. São 3 em 1 esse vídeo. Afinal de contas, tivemos também, né, as primeiras impressões de Ecos Pedra e Ecos Alma, lançamentos da Natura deste ciclo do Dia dos Pais. Então eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau. Ah, e se curtiram o vídeo, o pessoal fica dizendo para eu falar isso no começo e eu me esqueço. E eu me esqueço mesmo, tá vendo? Esquecendo. Não se esqueçam, pessoal, de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, meu povo. Porque essa é a melhor forma, a única forma, na verdade, do YouTube entregar nosso conteúdo para mais gente. E a única forma da gente progredir de série, né? Sair da série D e passar, quem sabe, para a série A. Então, meu povo, não esqueçam, né, de curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês e tchau, tchau.